Entramos em 2024, meus queridos, finalmente estamos aí com nova temporada de anime. Solo Leveling tá chegando pra gente. Óbvio que eu não posso deixar de comentar aqui. Como a gente sempre faz, vamos entrar nessa historinha antes, né? Vamos ver o que acontece antes do que o anime vai adaptar, né? Tem muitas polêmicas com relação à adaptação, mudança de nome do personagem. E mesmo que mude, galera, pra todos nós vai continuar sendo o querido e famoso Sung Jin-woo, beleza? Então a gente vai falar sobre esse iniciozinho da história, vamos dar aqueles insights sobre o que o primeiro episódio provavelmente vai adaptar aqui. Então vem comigo e bora lá! Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, meus amigos, não importa como, mas a gente vai vir firme e forte com Solo Leveling. Eu vou trazer muita curiosidade desse anime novo, do manhwa também, né, da novel, que vocês sabem que eu gosto pra caramba de ler novel, e a novel é muito mais à frente, né. Enfim, a gente vai falar de tudo, cara, tudo que der pra falar de Solo Leveling aqui no canal. Óbvio, se vocês curtirem, cara, é ano novo, meu amigo, então, porra, capricha nesse like aí pra gente que eu sei que tu vai curtir essa parada. Mas vamos lá, no início de tudo, não importava pra onde se fosse, o título sempre seguia o nosso prota. A força geral do Sung Jin-woo era quase que a mesma de um ser humano comum, sacou? O título de, né, horroroso era dele. Ele era um pouco mais forte, com as feridas dele cicatrizando mais rápido do que um humano normal. Mas era comum que ele se machucasse e quase morresse várias vezes durante a história. Ele não gostava de ser um caçador, o trabalho era perigoso, era alvo de sombras e o pagamento nem se fala. Mas apesar disso daí, ele continuou como caçador para poder pagar todas as despesas médicas da mãe dele. Os caçadores que operavam na mesma área se conheciam muito bem, chegando cedo para um ataque ali que ia ser supervisionado pela associação. Então eles trocaram cumprimentos, enquanto bebiam um cafezinho, né, todo mundo junto com uma missão diferente. Falou de algumas diminuições, né, nos chamados da associação que surgiam e também atribuiu o aumento de atenção das guildas na limpeza de todos os portões, né. Quando eles avistaram lá o Sung Jin-woo, outros caçadores expressavam alegria, cara. O Jin-woo, pela sua vez, fazia o simples aí aceno. Tranquilo, cabecinha ali, né, amizade, evitando algumas interações prolongadas. Parece que ele era um tipo de caçador que queria ficar um pouco mais na dele, né. Os caçadores conheciam muito bem a força dele e confiavam na presença dele para garantir segurança durante os ataques. O Sr. Kim, confiante da participação do Jin-woo nessa parada, ele explicou ao Sr. Park sobre a reputação do jovem caçador, que era reconhecido por todo mundo na área. Por que esse cara, se fosse tão forte como todo mundo tá falando, por que ele trabalharia para a associação em vez de trabalhar para uma guilda como um freelancer, né? Sei lá. Enfim, o Park estava intrigado, tentando entender as reações dos outros caçadores, enquanto Kim explicava que o Sung Jin-woo, ele era chamado de a arma mais fraca da humanidade, literalmente. O Park ficou surpreso, questionando se não era algo como a melhor arma e tal, ele falou errado. Mas não, o Kim continuou afirmando que o Sung Jin-woo era considerado o caçador mais fraco da República da Coreia. O Park ficou confuso, não entendeu porque que os outros caçadores cumprimentavam ele como se ele fosse uma pessoa forte e tal, se ele era tão fraco assim como falava com todo mundo. Na verdade, cara, o Kim começou a rir, cutucando o Park, explicando que os ataques em que o Sung Jin-woo participava eram muito fáceis, porque a associação não confiava a ele muitos trabalhos difíceis para poder evitar que o garoto fosse morto, né? Aí o Park ficou aliviado, concordando e pensando que como a sua esposa estava preocupada com o seu primeiro ataque lá num bom tempo, né, ela não precisava mais ficar preocupada. Por quê? Porque eles iam para um ataque fácil agora, um negócio tranquilo, uma dungeon de boa. E enquanto eles conversavam, o Jin-woo, distante, começou a ouvir. E ele não podia deixar de culpar o seu senso de audição aí agudo por isso. Em outro momento, Lee Ju-hui, uma curadora, repressava ali uma certa preocupação com o Jin-woo, né, perguntando por que ele insistia em ser um caçador. Todo mundo queria saber, né? E o Jin-woo explicava que era só por hobby. Isso porque ele queria evitar algumas revelações de informações pessoais para as outras pessoas e continuava preocupada com a segurança dele nessa dungeon. No final, né, durante o ataque, os caçadores descobriram uma entrada escondida, indicando uma presença de um chefe nesse calabouço. Aí é que as coisas começaram. O líder, o Sr. Song, convocou uma reunião para poder discutir a situação, e o Jin-woo estava com um cristal mágico que um monstro de classificação tinha dropado para ele. Ele refletia sobre essa pequena recompensa em comparação com todos os riscos enfrentados, e os caçadores trocaram alguns olhares ali, tipo, olhou um para o outro e tal, acenaram a cabeça e concordaram de uma forma unânime que todo mundo ia entrar, enquanto o líder, Sr. Song, expressava a ideia de transmitir toda a informação à associação e aguardar uma decisão deles. Só que ele ponderou sobre uma certa possibilidade
possibilidade de perder essa tarefa de matar o chefe para outros caçadores se fossem enviados. Olha só, as expressões dos caçadores começaram lá a se amassar por conta disso, ficar meio bolados, né? Especialmente o rosto do Park, que tinha necessidade de ganhar esse dinheiro agora por causa da gravidez da esposa dele. Eles pensavam na sua própria decisão de invadir. A proposta de cuidar desse chefe antes de sair da masmorra foi apresentada, levando a todos os caçadores a profunda contemplação disso. Então, apesar de ninguém conseguir avaliar completamente a situação, a baixa dificuldade que eles enfrentaram até então na masmorra principal e a suposição de que esse calabouço escondido não seria tão difícil influenciou a decisão de todo mundo. Jinwoo tava com eles, cara, o pior de todos os tempos. Os caçadores começaram a levantar as mãos expressando seus votos e o Park foi o primeiro a se posicionar, seguido por outros caçadores. No entanto, teve também quem preferisse voltar e esperar pela decisão da associação. A contagem final, então, chegou no impasse de 8-8. Entre vai em frente agora e se retirar daquele lugar. Diante desse impasse, Song direcionou a pergunta para quem? Pois é, Sung Jin-woo, cara, buscando a sua opinião hesitante sobre essa situação. Ele vai ou ele não vai? Tudo agora dependia da decisão do Jinwoo. Os dedos do Jinwoo começaram a ficar firmes ali, agarrando o cristal de classificação E dele, enquanto ele olhava para o lado, para o outro, mano, tentando pensar em alguma coisa. E aí, Ju-Hui tava balançando a cabeça para ele, demonstrando profunda preocupação. Mas o Jinwoo também estava preocupado. Normalmente ele evitava riscos desnecessários, né? Só que a situação financeira da galera ali estava muito ruim. E, motivada pela preocupação com a futura educação da sua irmã mais nova e tal, levou ele a votar em seguir em frente para eles entrarem lá. Cara, quando eles entraram na masmorra dupla ali, Ju-Hui, apesar de todas as repressões, oferecia uma oferta inesperada. Que ele levasse ela para jantar algum dia. Olha que legal, parece que temos um relacionamento surgindo logo no início, né? Mas calma, calma que as coisas vão piorar. Pois é, a agitação na frente começou a indicar uma certa descoberta. Quando eles viram, entraram na câmara do chefe. Alguns começaram a recordar aí de uns rumores de masmorras duplas, alimentando a ideia de tesouros inexplorados ainda. E cara, convenhamos, né? Você descobrir alguma coisa inexplorada é muito valioso no mercado. Você conseguiria vender tranquilamente. Mas a perspectiva de enfrentar monstros além dessa porta, possivelmente da mesma dificuldade que as criaturas de classificação D e E, gerou um consenso entre todos eles. As opiniões inicialmente divergentes convergiram para a busca por riquezas agora. Jinwoo estava motivado pela ambição e ansiava por mais do que um simples cristal mágico que a gente disse de classificação E. A ideia era de conquistar um monstro de nível Deus superior, impulsionava ele, alimentando a esperança de melhorias na situação financeira. E lá dentro, mano, era um espaço gigantesco, com várias tochas ali acesas e tal. O ambiente estava até parecendo um templo antigo, e isso instigou um certo temor, uma desconfiança entre os caçadores. No coração da câmara tinha uma estátua colossal de pedra, irmão, representando um deus desconhecido, que surgiu ali num trono, tá ligado? Mas apesar do temor inicial de ser o chefe do calabouço e tal, a estátua estava imóvel, ela não se moveu de início, aliviando as preocupações de todo mundo. Aí as coisas continuaram com a exploração desse templo, as descobertas intrigantes na formação mágica e outras estátuas especiais naquele lugar, revelando escrituras misteriosas e despertando nervosismo entre os caçadores. Aí, a pele da Ju-Hui, cara, se revelou surpreendentemente pálida nessa hora, deixando o Song Jin-woo sem entender, perplexo quando olhava para ela. Só que ela começou a tremer e apontar para um rosto de uma outra estátua gigantesca de Deus. Enquanto Jinwoo não percebeu nenhuma mudança significativa, Ju-Hui insistia que os olhos da estátua tinham se movido na direção deles. Olha só o perigo! Apesar das dúvidas do Jinwoo, a Ju-Hui, cara, permanecia agitada, tremendo por conta disso. A atmosfera ao redor deles se tornou muito mais silenciosa, cara. O Sr. Song, ele foi lá lendo as leis do templo Karutenon, cada uma por uma, esculpidas, né, na lousa. Subitamente, um estrondo começou a ecoar no negócio, cara, do nada, fazendo com que todos voltassem a atenção direta para a porta, que agora estava firmemente fechada de novo. A percepção do Jinwoo identificou o perigo na mesma hora. Porra, acho que também não tem como tu não identificar. Ele começou a gritar sobre a porta fechada, alertando todo mundo, os outros caçadores. Só que a tragédia foi se desdobrando quando a estátua do deus anterior, que estava imóvel, né, esmagou a cabeça de um dos caçadores que tentou abrir a porta. O horror nessa hora, meu amigo, começou a se instalar entre os sobreviventes, percebendo que todas essas estátuas já podiam se mover, irmão. A estátua do deus estava banhada em sangue, então ela retornou para a posição original. E quando leram as runas na lousa, o Jinwoo recordou das palavras de Ju-Hui sobre os olhos da estátua.
Quando os olhos da estátua se voltaram pro Jinwoo, aí, meu irmão, começou um ataque iminente. O Jinwoo agiu por instinto. Ele ordenou todos a se abaixar, escapando assim, ó, por um pouquinho de um feixe de luz mortal que tinha sido disparado pelos olhos da estátua. O ataque ceifou vários dos caras que estavam ali, vários dos caçadores, enquanto essa estátua permanecia com os olhos vermelhos, sinalizando um perigo mais contínuo ainda. Depois do ataque, o Jinwoo percebeu que aqueles que seguiram as instruções sobreviveram, e a tragédia levou uma contagem de sobreviventes sendo reduzida. O Jinwoo, instintivamente, ele estava atento, recebeu a atenção do Song, observando a condição crítica de Jiu-Hui e a perda do braço do Song também, e a situação do templo só se intensificou, cara, não parou por aí não. O Song avaliou a condição toda de Jiu-Hui por um momento antes de remover a camiseta que ele usava para poder, né, amarrar. O Jinwoo só podia observar, ele era literalmente incapaz de oferecer ajuda com uma única mão disponível agora. Enquanto a estátua do deus tinha interrompido seus ataques, a situação não estava apresentando melhoria, irmão. O tempo estava passando, alguns caçadores estavam começando a expressar uma certa angústia, um desespero para aquilo ali. O Jinwoo compartilhava esse mesmo sentimento, reconhecendo que ficar naquele lugar, mano, não tinha nem como, era uma opção inviável, sacou? Só que qualquer movimento precipitado poderia desencadear um outro ataque das estátuas ou resultar num confronto mortal com os vigias da porta. A tensão cresceu e à medida que os caçadores enfrentavam esse impasse, o Jinwoo foi lá, apesar da sua concordância, né, com a impaciência compartilhada com todo mundo, ele viu diante de um dilema insolúvel. Enquanto ele refletiu sobre toda essa situação, ele começou a ter aquela sensação de que alguma parada crucial tinha escapado da percepção de todo mundo. A resposta para a salvação ali estava perdida em algum lugar. Só que, antes que qualquer um pudesse identificar o que estava faltando, veio um grito para falar para ninguém se mover. Nessa hora, o Sr. Chu lá, determinado a escapar, ele ignorou esse aviso e foi direto para a porta. Observando direto as estátuas do deus, o Jinwoo confirmou a sua suspeita quando os olhos da estátua se fixaram nas costas desse cara, do Joe, e um raio vermelho foi disparado nele, atingindo o Joe, resultando numa cena horrível, cara. O desespero entre os caçadores aumentou de novo. Enquanto o Jinwoo reconhecia a aparente contradição ali, né, no comportamento das estátuas de deus, ela poderia facilmente aniquilar todos eles ali, mas ele optou por não fazer isso, revelando um padrão de comportamento um pouco desconcertante. As estátuas nessa câmara, cara, elas estavam vinculadas às regras específicas. É de fato os porteiros ali que atacavam só quando alguém se aproximava da porta, enquanto os olhos da estátua do deus lançavam um feixe vermelho de luz ali só quando alguém se movesse. Parecia um jogo com o regulamento mais claro impossível. Uma peça do quebra-cabeça encontrou o seu lugar na mente do Jinwoo agora. Ele começou a lembrar do conteúdo da ardosa da pedra lá que estava sendo lida pelo Song. E aí ele pensou em todas as leis que rolavam do templo Karu-Tenon. Nessa hora, o regulamento, ou seja, seriam as regras do jogo, poderiam ser a chave para eles terem uma fuga segura dessa situação ali. A primeira lei era clara: adore a Deus. E quando Song questionou algo, Jinwoo pediu silêncio como um gesto, solicitando tempo para pensar disso. Convencendo-se de que as suas reflexões estavam corretas, o Jinwoo então se levantou sob o olhar preocupado do Song. Ele fixou os olhos na estátua de Deus e o Jinwoo atraiu a atenção da estátua. Como esperado, o feixe vermelho foi disparado na direção dele e ele, deitando no chão, respirou aliviado, percebendo que ele escapou por pouquíssimo da morte. A lição aprendida foi a crucial: a estátua do deus só ataca quando alguém ultrapassava uma certa altura. Se você permanecer agachado, o Jinwoo percebeu que ele poderia se mover sem ser atacado. Agora ele tinha certeza do significado por trás da primeira lei dos templos de Karu-Tenon. Aí, meu irmão, o Jinwoo começou a gritar pro resto dos caçadores, chamando a atenção deles imediatamente, transmitindo as suas instruções sobre se curvar para essa estátua do deus. Mas muitos dos caçadores expressaram uma certa resistência e raiva, se recusando a fazer isso daí inicialmente. No entanto, o Sr. Song, líder do grupo, confiando nos instintos do Jinwoo, decidiu seguir essa orientação, se ajoelhando diante dessa estátua. E aí, depois disso, foi quando a estátua finalmente se levantou, trazendo uma sensação mais sinistra. Toda a galera que estava ali estava esperando uma confirmação da eficácia deles estarem se curvando para ela. O Jinwoo percebeu que a câmara operava de acordo com as leis estabelecidas e que apenas seguir elas não era o suficiente, como a revelação da segunda lei, sendo exaltar o Deus. Ele se apressou para compartilhar a descoberta com os outros e um jovem caçador, com experiência ali em coros da igreja, começou a avançar, tentando exaltar a estátua de Deus por meio de um canto e tal. A câmara inicialmente estava parecendo responder positivamente, trouxe até uma sensação errônea, sinistra para o Jinwoo. Então essa estátua do Deus, desconsiderando a regra específica da câmara, esmagou esse cara, tipo, assim, como se fosse nada, tá ligado? E aí, o cara exaltando ela, eles viram que não se alinhava com as leis internas.
A expressão fria da estátua se transformou na fúria e no terror, e tomou conta de cada um dos caçadores, que fugiram em pânico por causa daquele sorriso que é inesquecível. O Jin-Woo agora carregava Ju-Hui nos braços dele, se virando para ajudar a caçadora que estava em perigo, só que o Sr. Song impediu ele, indicando que já era tarde demais. A estátua do deus esmagou impiedosamente a caçadora, ecoando em gritos de desespero, em horror nesse lugar, e o Jin-Woo era incapaz agora de suportar essa cena horrível diante dele, se afastando dos olhos. As palavras do Song trouxeram ele de volta à realidade, destacando a urgência da situação. A estátua do deus, que agora estava em movimento frenético, causava estragos, pisoteando em todos os lugares ali, e em todos os caçadores que ela encontrava pelo caminho. Em meio a esse caos, Jin-Woo e Song decidiram se separar, correndo em direções opostas para poder evitar a fúria da estátua. O Jin-Woo escolheu correr numa direção, um canto mais distante, apenas para descobrir que o Sr. Park já tinha chegado lá. No entanto, a segurança momentânea do parque foi brutalmente interrompida quando a estátua de pedra, com uma espada afiada, cortou esse cara no meio, irmão. O pânico se espalhou completamente pela câmara, todos os caçadores tentando evitar a estátua, todos em movimento ali, e atacavam, próximo, pra lá, pra cá, gritos de dor ecoando em todo lugar, enquanto Jin-Woo enfrentava a fúria da estátua do deus, que ele continuava a repetir na sua mente a segunda lei: exaltar o deus. O insight atingiu a cabeça dele, que as únicas coisas que se moviam na câmara eram estátuas de pedra. Esse pensamento inspirou uma ideia um pouco audaciosa, determinando que o Jin-Woo, ele percebeu que, se as estátuas eram ativadas pela presença humana, eles poderiam usar essas estátuas ao seu favor. Acreditando ter encontrado uma solução para isso tudo agora, ele rugiu para todos os caçadores, falando para eles correrem na direção das estátuas que estavam segurando instrumentos musicais. O ambiente tenso agora estava impregnado com a esperança de que essa estratégia pudesse ser a chave para eles superarem o desafio mortal que eles estavam enfrentando. E aí os caçadores restantes ouviram a voz do Jin-Woo e trouxe um raio de esperança para todo mundo. Os olhos cansados dele se abriram. Eles receberam a ordem e foram lá para utilizar os instrumentos musicais para apaziguar as estátuas de pedra. Eles se moveram muito rápido, indo em direção um por um em cada estátua correspondente. O Song, nessa hora, ele foi o primeiro, chegou diante da estátua, segurando o instrumento musical e controlando a sua respiração. Ele observou enquanto todos os outros dedos da estátua começavam a dedilhar a harpa, com calma, gerando uma melodia envolvente. Os outros caçadores seguiram, fizeram a mesma coisa, se aproximando das estátuas corretas, e a câmara começou a ressoar um som das trompetas, flautas, lira, enquanto os caçadores estavam executando ali a estratégia mais arriscada para poder acalmar as estátuas que estavam em fúria. Kim estava esgotado, cara. E nessa hora conseguiu até chegar a uma estátua segurando bazooka, ou bauzuki, como é que é chamado, né? Eu não sei que instrumento é esse, mas quando começou a tocar o instrumento improvisado, ele viu a estátua do deus cessar essa perseguição. Parou na hora. Entretanto, o Jin-Woo e a sua corrida frenética enfrentaram um impasse. Quando eles se aproximaram de uma estátua ali com um tambor, ele percebeu que ela não reagiu como as outras, ela não começou a tocar. Enquanto ele tentava decifrar esse motivo, a estátua do deus avançava diante dele, aumentando a tensão na sala. Entretanto, quando Ju-Hui permanecia do lado do Jin-Woo, ele percebeu tarde demais que uma estátua próxima que parecia segurar o instrumento era na verdade um escudo. A estátua do deus avançou e feriu o Jin-Woo gravemente. E nessa hora ele perdeu a sua perninha. Mesmo depois de escapar do pé da estátua, o Jin-Woo com uma perna perdida agora, ele percebeu a gravidade dessa situação. E mesmo que, à medida que essa câmara se acalmava com o sucesso da estratégia dele ter conseguido chegar em outra estátua que tivesse cantando, ele tocando som, Kim, motivado pela interpretação própria da última lei, propôs um sacrifício para o altar recém-aparecido. Apesar de todas as oposições do Jin-Woo, Song foi lá e assumiu a responsabilidade, enquanto Kim expressava uma certa frustração e acusava Song de ser o responsável por trazer eles para aquele lugar absurdamente perigoso. Enquanto Song começou a ir direto para o altar, Kim foi seguindo ele de perto, mantendo a espada apontada para um idoso. Observando essa cena aí, o Jin-Woo, cara, ele reconheceu que a culpa não recaía sobre o Song, mas a diferença entre a força dele e do Kim, impedindo ele de intervir. Song então subiu no altar, acendendo uma das chamas, mas para surpresa de todos, nada mais aconteceu. Kim ficou frustrado, se virou para o Jin-Woo, sugerindo que ele deveria compreender essa situação. Com as 3 chamas acesas agora, o Jin-Woo percebeu a lei de provar a piedade aí, que não necessariamente envolvia sacrifícios. Então ele decidiu ir estudar o altar e se juntar com os caras. O Jin-Woo tentou se levantar e os outros caçadores ajudaram ele, só que as chamas se acenderam à medida que mais pessoas subiram no altar, formando um círculo completo. O Jin-Woo começou a questionar o Song aí sobre a possibilidade de esperar pelo resgate, mas o Song explicou que, depois de 7 dias, os portões, classificados como D, começariam a se mover. E aí o Jin-Woo olhou direto para a estátua e percebeu, mano, que esperar não era uma opção. Então ele convocou Ju-Hui ali e Kim e ele instruiu eles a subir no altar.
2 chamas a mais se acenderam e uma mudança imprevisível ocorreu. Todos os caçadores ficaram perplexos, porque da borda mais externa do altar, pequenas chamas azuis começaram a flutuar para cima, desenhando um círculo no próprio lugar lá. Cerca de 30 dessas chamas azuis aí apareceram, colocando todas apertadas numa do lado da outra, completando esse círculo. E o Jinwoo, ele contou rapidinho, percebendo que haviam 36 delas. As 6 chamas vermelhas acesas correspondiam ao número de pessoas no altar. Com as 36 chamas azuis fora, o Jinwoo começou a questionar o significado desse número. O que é? Então, subitamente, a porta estava fechada, surpreendendo todos os caçadores, se abriu. Ninguém ousou ser o primeiro a atravessar essa porta recém-aberta. Todos esperaram por uma resposta do Jinwoo, mas os lábios dele permaneceram cerrados. Ele não falou nada. Ele estava incapaz de adivinhar se isso era uma armadilha ou se poderia sair depois de cumprir a última lei. Entretanto, um barulho horrível ecoou por essa câmara aí, e as cabeças dos caçadores viraram justamente para observar. As estátuas de pedra, que só se moviam quando alguém se aproximava, agora estavam mais próxima do grupo. O Jinwoo percebeu que os sprints ali sobre elas eram responsáveis pelos sons que estavam vindo. E as estátuas, que pararam de se mover quando todos fixaram os olhos nelas, enquanto todos estavam distraídos, o Jinwoo focava nas chamas azuis, notando que 3 delas já tinham se apagado. O Jinwoo fechou os olhos e percebeu que as estátuas se moviam quando eles não estavam observando. Então, ele convocou os caçadores a manterem o olhar nas estátuas e ele percebeu que as chamas azuis eram um temporizador para a terceira lei ser completa. Contando esse tempo restante, o Jinwoo cometeu um erro quando ele desviou o olhar, resultando nas estátuas se aproximando ainda mais. Com a pressa agora, um caçador assustado saiu correndo para fora do altar, causando o desaparecimento de uma das chamas vermelhas. A porta se moveu lentamente depois que o homem saiu, fazendo o Jinwoo perceber toda a verdade. Ficar nesse altar era prova da piedade. Só que agora, com uma fuga do caçador, eles enfrentaram uma situação precária devido à sua única perna e também dependência dos outros para o equilíbrio. Aquela porta aberta se revelou ser uma armadilha mesmo e uma falsa esperança diante dos olhos. Se as pessoas saíssem do altar ao verem a porta aberta, as chamas vermelhas se apagariam e as portas se fechariam, desencadeando um banquete de chuva de sangue e gritos inevitável. Por outro lado, o altar representava um proverbial terra prometida para eles. Se cada um permanecesse lá, aí, meu irmão, até que o cronômetro se esgotasse, a sobrevivência estaria garantida. A terceira lei era um teste para ver se alguém conseguiria defender a sua posição sem cair na doce tentação e na falsa esperança, esperando constantemente a ameaça de morte que estava rolando lá. Só que as 2 complicações surgiram nessa situação. Primeiro, o Jinwoo interveio, impedindo que o grupo corresse diretamente para a porta aberta, evitando a armadilha, e a sorte sorriu para eles devido à habilidade do Jinwoo em entender as 2 primeiras leis, ganhar a confiança dos outros e fazer com que eles ficassem ali. Só que a segunda complicação surgiu quando o desertor apareceu entre eles. A esperança de sobrevivência diante dos olhos testou uma reação humana, cara, resultando na fuga de um homem que originalmente estava ajudando o Jinwoo. O Song apressadamente apoiou o Jinwoo enquanto esse homem saiu deixando o altar, fazendo com que mais uma chama vermelha se apagasse e desaparecesse. A porta se fechou um pouquinho mais e um outro desertor surgiu, escapando pela porta, enquanto o Kim apontava atordoado disso tudo. O Jinwoo, quando confirmou o número de chamas vermelhas restantes, alertou que eles não deveriam se mover mais do que isso, senão seria o fim. E aí, 4 pessoas eram necessárias para poder assegurar todas as 4 direções. Jinwoo, Ju-Hui, o Song e finalmente o Kim compunham esse grupo ali, no mínimo. E a partir de agora, de qualquer resultado no campo de visão deles, era aquilo ali. O Kim, depois de limpar o suor, se perguntou com urgência sobre essa situação. E o Jinwoo compartilhou todas as deduções. E o Kim confirmou, beleza, absorvendo essas informações. O Jinwoo concluiu que a explicação estava acrescentando que todos ali poderiam sair vivos, confirmando uma certa abertura que poderia trazer a sobrevivência proporcionada pelas leis da Câmara. O Jinwoo estava certo de que ninguém mais precisava morrer, contando que a confiança mútua permanecesse. Aqui era um jogo de confiança geral. Os pensamentos do Kim estavam um pouco diferentes dos jovens ali, buscando uma garantia definitiva, e em vez de uma promessa incerta para todos, cara, a sobrevivência pessoal provou ser muito mais sedutora para ele. Então, com as palavras de partida do Kim, que ignorou os apelos urgentes do Jinwoo, ele desceu do altar e foi direto em direção da porta. Só que ele parou brevemente do lado de fora, mas não retornou para essa câmara. Um grito escapou do Jinwoo ao testemunhar essa traição, e mesmo que tivesse salvado os outros, ele recebeu em troca algo distante de gratidão ou amizade. Assim que o Kim abandonou eles, uma lacuna de vigilância foi criada, impossibilitando de 3 pessoas protegerem todas as 4 direções. As estátuas estavam posicionadas ali nos pontos cegos, começaram a se movimentar para o altar,
não tinha mais tempo para eles debaterem o que eles iam fazer e tal ali. E o Song tentou pedir a Ju-Hui para poder cuidar do Jin-Woo, mas quando se aproximou para ajudar ele, Ju-Hui caiu no chão. Incapaz de se levantar, ela revelou alguns efeitos colaterais do uso excessivo da energia mágica, cara. As expressões do Jin-Woo e do Sr. Song endureceram nessa hora. Ju-Hui estava sofrendo, tendo usado toda a magia que ela tinha, além do limite até. E o Jin-Woo sentiu um aperto no peito e percebeu que se isso acontecesse enquanto ele tentava curar a perna dele, já era. Com a ameaça das estátuas se aproximando agora, o Jin-Woo recusou a ajuda do Song, caindo no chão, e questionou quem ajudaria Ju-Hui, confrontando, falando que seria difícil uma escolha de abandonar ela lá ou sacrificar sua própria vida para proteger a garota. Song ficou relutante e ajudou Ju-Hui a se levantar, enquanto ela chorava e resistia, mas o Jin-Woo, antes de se despedir, ele foi lá e entregou o cristal mágico de Ju-Hui como promessa de um jantar pago para ela no futuro. Song então partiu rapidinho com a Ju-Hui inconsciente, enquanto o Jin-Woo estava lá enfrentando as estátuas, percebendo uma iminência da sua morte. Estava chegando. Só que aí o Jin-Woo refletiu sobre a vida dele, toda a compensação financeira que a família receberia depois da morte dele. Então, de uma forma inesperada, uma voz começou a ressoar na mente dele, anunciando a conclusão de uma busca secreta, oferecendo ao Jin-Woo a chance dele se tornar um player. Diante dessa morte que ele estava vivendo ali, ele acabou aceitando, sendo envolto numa luz e sumindo. Quando ele acordou, o Jin-Woo já estava no hospital, surpreendido por ele estar vivo e com uma sensação mais leve, mais revigorada. Ao verificar a perna dele, ele percebeu que a perna estava intacta, tinha voltado. E a voz na mente dele confirmou que agora ele se tornou um jogador. O Jin-Woo ficou louco com isso. Ele percebeu que alguma coisa nessa hora extraordinária tinha acontecido. E eu acredito que é por aí que a gente finalizaria o episódio 1 dessa temporada aí, primeiro episódio de Solo Leveling, mano. Eu acho que eles vão adaptar bastante coisa. Eu acredito que esse episódio, esse início principalmente, seja uma adaptação completíssima, principalmente pelas coisas que a gente viu no trailer. E também vamos ver nos próximos episódios agora treinamento do Jin-Woo, a mudança de forma dele, como ele conseguiu atingir as habilidades dele no ápice. Mas isso aí vão ficar para os próximos episódios, que a gente também vai comentar aqui no canal. E também vou trazer muitas curiosidades para vocês. Por isso que eu falo, vídeo grande é bom por causa disso, a gente fala de muita coisa da história. Então se você curtiu, capricha no likezão, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também pra gente poder acompanhar tudo juntos, beleza? Isso aqui não vai faltar informação do nosso querido Solo, do nosso querido Sung Jin-Woo, irmão. Vem com a gente que você vai ficar por dentro de tudo dessa história. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês na próxima. Valeu!